Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Hilary e hoje eu vou falar para vocês sobre o meu processo de imigração aqui em Portugal. Acabei de chegar, no caso eu e meu namorado tem mais ou menos uns 2 dias. A gente está atualmente numa cidade do interior de Portugal, que é um local provisório até a gente organizar toda a documentação, arrumar um apartamento e a gente se mudar. O nosso processo de imigração ele foi bem tranquilo, a nossa vinda aqui para Portugal foi bem tranquila. A gente não teve problema com nada, desde Guarulhos, quando a gente saiu, a gente foi bem atendido na hora do guichê. Outros casais que também estavam despachando a mala, a gente já percebeu que teve um pouquinho de dificuldade em relação a despachar a mala, eles já pedem umas documentações já no início. Para mim e pro meu namorado, as únicas coisas que eles pediram, e eu deixei tudo bem organizado para não ter problema com uma pastinha separado que eu levava dentro da minha bolsa. Eles pediram passaporte, eles pediram o certificado de vacinação do Conecta SUS e eles pediram o nosso resultado negativo do exame de coronavírus. A gente fez o PCR, que inclusive eu fiz numa clínica de um amigo meu, na cidade de Cuiabá, lá no bairro do Pedra 90. Eu super indico vocês fazerem lá, ele entregou o resultado super rápido pra gente. E eu nem falei pra vocês, mas a gente veio de uma cidade do estado de Mato Grosso, a gente saiu da capital, que seria Cuiabá. Então, aí depois que a gente despachou nossas malas, a gente foi pra sala de embarque. Nosso voo saiu com quase 1 hora de antecedência. Eu tava prevista 16h20. A gente saiu bem antes disso. A gente chegou, fez escala, no caso, em Paris. Uma escala bem longa, uma escala de 12 horas, onde a gente fez nossa imigração. Logo quando a gente desceu do avião, tinha uns policiais já pedindo o passaporte e o teste negativo, que seria o PCR. A gente entregou, deixou a gente passar e a gente foi para a fila da imigração. Na fila da imigração, a gente já viu que tinha um pessoal mais com dificuldade, demorando um pouquinho mais, eles estavam entregando um monte de documentação, mas não estava tão grande a fila, porque a gente já saiu, já foi direto. Então a gente já foi quase meio que um dos primeiros a ser atendidos. Quando a gente chegou lá na nossa vez de ser atendido, foi uma mulher que nos atendeu. Ela simplesmente pediu o passaporte, a gente entregou, pediu pra gente abaixar a máscara, não perguntou nada, carimbou e deixou a gente passar. Não é porque a gente fez a imigração dos sonhos que a sua imigração também vai ser. O ideal é você vir com toda a documentação certinho, já que você quer vir como turista e se legalizar aqui no país igual a gente fez. A gente trouxe a passagem de ida e volta, no caso, a gente trouxe hospedagem em relação a todos os dias que a gente ia ficar. A gente trouxe o certificado de vacinação, a gente trouxe ele em inglês e português, a gente trouxe o resultado do nosso exame PCR em inglês e português, a gente trouxe também o formulário do DGS, que eles também pediram pra gente, mas eles pediram na hora que a gente estava embarcando no nosso voo de Paris a Lisboa. E trazer o seu roteiro, né, que é o que eles pedem, e também o seguro viagem. A gente fez, mas eles não pediram, eles foram bem rápidos com a gente. Então, a nossa escala em Paris foi de 12 horas. Depois, quando a gente foi embarcar no nosso voo de Paris a Lisboa, foi super tranquilo, foi um voo de mais ou menos umas 2 horas. Quando a gente chegou no aeroporto de Lisboa, a gente simplesmente saiu para pegar nossas bagagens. Eu tive só um pequeno problema com uma bagagem minha que veio com uma rodinha quebrada, mas fora isso foi tudo tranquilo. E quando a gente estava saindo de dentro do aeroporto, o pessoal, os policiais estavam lá e eles simplesmente pediram só o passaporte e o resultado negativo do nosso exame do PCR. Eu entreguei e foi isso, uma maravilha. O que eu posso estar dizendo para vocês? Cheguem no aeroporto com antecedência, por mais que lá esteja pedindo 3 horas de antecedência para o voo internacional, o ideal é vocês chegarem antes, porque tem a fila do embarque das malas,
que é na parte de você despachar, que ela é muito longa, fica muita gente lá para despachar mala. A gente foi um dos primeiros a ser atendidos, eles foram super educados, inclusive eles perguntaram se a gente queria despachar a nossa mala de mão, a gente despachou. Então, em relação a isso, foi super tranquilo. Mas é aquilo, galera, é chegar com antecedência, trazer toda a documentação bonitinha, porque eles podem pedir, eles vão muito com aquilo. Eu fui com a sua cara, eu vou te fazer um monte de pergunta e vou te pedir um monte de documentação. Em relação a isso e meu namorado, eles foram muito educados com a gente, não pediram nada. Inclusive a gente pediu informação, eles deram as informações. Depois que a gente pediu todas as informações e ajudaram a gente conseguiu seguir a viagem, inclusive no aeroporto de Paris. A gente teve um pouquinho de dificuldade em relação à comunicação, mas eu percebi que tinha algumas pessoas que falavam espanhol e eu sei falar espanhol, então ajudou bastante no meu espanhol. Mas a nossa viagem deu tudo certo. Em relação à documentação certinho, eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou trazer todas as documentações, os links para estar ajudando todo mundo que pretende se mudar aqui para Portugal. E galera, não esqueça de curtir, comentar para mim fazer novos vídeos para vocês e me procurem no Instagram, onde eu vou estar deixando aqui embaixo o meu arroba para vocês me seguirem lá. E depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas onde vocês podem fazer mais perguntas para mim, dar sugestão de conteúdo que eu posso estar gravando, e eu vou fazer um vlog em relação a todo o nosso processo de imigração, como que vai ser aqui mais pra frente em relação ao trabalho, a procura do nosso apartamento, a cidade que a gente pretende morar e coisa do tipo. E obrigada! Até o próximo vídeo.